Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de estudo, de aprimoramento, de tratamento do Lar Espírita Luz e Amor. Eu sou a Márcia Ramos e nesta noite vou conduzir a tarefa, sempre com aquele sentimento de alegria, de gratidão, pela nossa oportunidade de aprendermos juntos sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Para iniciarmos a nossa palestra desta noite, eu convido a todos para a nossa prece, onde vamos sintonizando e preparando os nossos corações para o aprendizado que iremos ter nesta noite. Então vamos lá, fechando os nossos olhos do corpo físico e compreendendo a grande misericórdia divina. E assim, desta forma, vamos todos unindo os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos ao nosso Mestre Jesus, rogando que a boa energia do nosso Mestre envolva-nos neste momento, auxilie-nos aquilo que for necessário, inspirando-nos o melhor ouvir, o melhor sentir, e que dentro deste processo possamos assim colocar em prática os seus ensinamentos de luz e de amor. Se conosco, querido Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E desta maneira, pessoal, hoje, com os nossos corações felizes por um novo ano, estamos no início, não é verdade? Então, muitos pedidos de renovação, de paz, de alegria, são feitos por nós todo início de um novo ano. E nós precisamos compreender cada vez mais que para que esse sentimento novo renasça dentro de nós precisamos buscar no aprendizado do Cristo aquilo que nós precisamos mudar dentro de nós. E a lição de hoje é muito interessante porque ela vai falar sobre, no capítulo 3, que vamos comentar sobre há muitas moradas na casa de meu pai. E é uma lição que traz para a gente a reflexão, né, daquilo que nós precisamos aprender dentro desses ensinamentos e de que morada Jesus estava falando e o que fazer para acessarmos essa morada. Então, eu trouxe a primeira citação do Evangelho de João, né, uma frase de Jesus, que ele inicia esse capítulo dizendo: não vos turbe o vosso coração, crede em mim, crede também, crede em Deus e crede em mim, que há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já teria dito. Depois que me tenha ido, eu vou, né, e vou preparar o lugar e voltarei, para que onde eu estiver, vós também estejas. Então, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. O que Jesus estava querendo nos ensinar neste momento, né? Então, vamos lá. O que a gente consegue aprender e compreender dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Quando ele disse isso, por que Jesus falou? Não vos turbe os vossos corações. Ele estava naquela última ceia com os seus discípulos e naquele momento ele comentava que ele já sentia que ali no grupo tinha alguém que ia traí-lo, que Pedro o negaria. E essas informações, ao chegar aos corações dos discípulos, os deixaram temerosos, né, com aquele sentimento de e agora? Né, o que vai fazer? Então, o que acontece conosco com a partida do nosso mestre, né? Se nós vamos traí-lo, se tem um que tem um traidor, se tem aquele que vai o negar, como que isso vai proceder e quais são as consequências de tudo isso? E aí Jesus, sabiamente, dentro da sua paciência e da sua misericórdia, explica aos nossos irmãos, discípulos daquele momento, dizendo para eles não perturbarem com esses pensamentos, com esses sentimentos, né, de ansiedade, porque tudo estava dentro do que tinha que ser. E aí, muito interessante, porque Jesus colocava a importância deles acreditarem, deles confiarem nele e em Deus, e dizia que isso não seria o fim, né? Que a sua partida, a morte, não seria o fim, que Pedro negá-lo também não seria o fim. Enfim, ele trazia as informações
tão importantes para que os discípulos tranquilizassem o seu coração e compreendessem ali que todo o objetivo era justamente para o aprendizado de todos. Então, quando ele diz, não perturbe o vosso coração, essas palavras significava que ele, né, estava sim de partida, porém a sua ida tinha um objetivo. E esse objetivo era justamente o que todos nós precisávamos aprender. Então ele falava que a ansiedade, a perturbação, ela, querendo saber quais são os planos divinos, elas não resolvem. E não somos assim? Quando nós estamos passando por uma dificuldade, por um problema, essas ansiedades, o nosso medo, as nossas inseguranças e o desejo da gente querer saber logo, né, o que vai ocorrer, perturba a nossa mente e não ajuda a gente a encontrar a melhor solução para aquilo que nós estamos vivenciando. Então, esse capítulo fala sobre isso. Especificamente, a nossa palestra é sobre o item 6 e o item 7. No item 6, a gente vai ver o entendimento sobre as causas das nossas dificuldades. Então, o item 6 diz assim, destinação da terra e as causas das misérias humanas. Então, qual será o destino da terra, Márcia? Vamos lá ver? Então, muitas vezes a gente olha para a nossa situação do dia a dia, do nosso cotidiano, e vemos tanta violência, tantas paixões desordenadas, né? Tantas doenças, nossa, tantas misérias humanas, tantas questões materiais no mundo, que faz com que a gente pense que o mundo está abandonado à própria sorte, tá? Né? Sem o olhar de Deus. Nós falamos assim, será que Deus nos deixou aqui nesse sofrimento e foi embora viver num paraíso, né? Não, o Espiritismo convida-nos a alargar o nosso entendimento, a nossa visão, e vai nos mostrando o entendimento de que o mundo está dentro daquilo que ainda é pertinente ao nosso crescimento, porque nós somos uma pequena fração, né, dessa humanidade universal. Não é todo, né, todo aquele que está aqui na Terra tem sim o seu objetivo, a sua melhora, né, mas a população universal não está contida somente na Terra. Isso que a gente tem que entender. Por isso que a lição fala no início, né, que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, assim, a população da Terra passa pelas dificuldades, pelos mandos, pelos desmandos dos seus próprios, das suas próprias escolhas, né, do exercício do seu livre-arbítrio, sempre pautado no quê? Nos sentimentos que nós sabemos que ainda não foram trabalhados dentro de nós. No orgulho, no ódio, né, na inveja, no egoísmo, nos distanciando da lei divina, que é a lei do amor. Então, a Terra é um hospital, é uma escola, é uma prisão. Para quem? Para nós, espíritos doentes, com muitas dificuldades, né, perturbados. Da mesma maneira que não está todo mundo internado no hospital, não há toda a humanidade internada na Terra. Isso significa, né, que existem sim outros planetas com outras condições, com criaturas em melhor situação do que nós aqui na Terra. E existe também aqueles que, né, estão em outros planetas, se preparando inclusive para vir para o nosso planeta Terra, que está mudando de categoria. Ele vai fazer parte dos mundos de regeneração, onde há mais amor, onde haverá mais amor, onde haverá mais harmonia, né? E não estará totalmente isento do mal, mas já vai estar numa condição bem melhor. Então, essa é uma lição de esperança. E que bom ter esperança logo no início do ano, né, pessoal? Então, nós sabemos que não está toda a população presa, não é verdade? Estão presos aqueles nossos irmãos que cometeram atitudes, né, de forma que foram contrárias à lei, tanto humana como divina, estão presos. Da mesma maneira que eles estão presos, nós, espíritos ainda com dificuldades de compreender a lei do amor, estamos presos aqui na Terra. Para sempre? Claro que não. Nós estamos aqui até aprender a lição. Quando este planeta estiver numa condição melhor, transferir para ele vai ser diretamente, como se diz,
ligado aos nossos corações, a nossa responsabilidade. Se eu quero acessar um planeta melhor, eu preciso me melhorar. Eu preciso resgatar os meus débitos. Olha que interessante, né? Para que eu possa ir acertando e me melhorando, né? Melhorando as minhas imperfeições, aperfeiçoando as minhas qualidades, minimizando as paixões grosseiras deste mundo que é, né, a gente sabe verdadeiramente de muito sofrimento, e evoluindo. Então, de acordo com a nossa evolução, nós vamos sim acessar um planeta melhor. Então, há esperança. O planeta Terra, escola dos espíritos. E nós precisamos entender que na escola há dificuldade, né? A dor, a provação, a expiação, é tudo isso. Então, a segunda mensagem que esse texto traz para nós é justamente a da esperança de que a humanidade tem jeito sim, apesar da gente achar que não. Nos nossos olhos ainda humanos, nós achamos que já está tudo perdido, mas não. Há mundos melhores e nós poderemos acessá-lo, já diz o Eu Cristo, né? Que nós somos luz e que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Isso significa que nós temos dentro de nós a centelha divina e a chavinha da mudança. Ela está dentro de mim. Sou eu, Márcia, que preciso buscar, né, medidas para evoluir. Me esforçando diante daquilo que eu reconheço ainda como dificuldade em mim. Então, esse item, né, 6, ele vai dizer para nós que a situação moral da Terra é justamente o problema que traz tanto desalento. Porém, a responsabilidade de mudança é de cada um. Cabe a cada um de nós melhorarmos pela nossa transformação íntima. Pessoal, ou nós melhoramos, né, ou a gente vai continuar repetindo o erro. E é muito interessante, porque a gente fala de mudança. Eu iniciei a nossa fala falando, dizendo, né, para não ficar repetitiva, dizendo, eu quero mudança, eu quero paz, eu quero amor. Como é que eu quero tudo isso se eu não ofereço amor? Se eu sou uma pessoa que perturbo a paz do outro, se eu sou uma pessoa que vive o tempo inteiro no negativismo, se sou uma pessoa agarrada às questões materiais, como é que eu quero melhora? Como é que eu quero desprendimento se cada vez mais eu não me reconheço nesse processo como, né, necessitada e acabo transferindo para o outro a responsabilidade que é minha? Ser feliz é uma responsabilidade minha, dentro daquilo que me é possível, dentro daquilo que me oferece, né, as minhas condições de entendimento. E cada um, tá tudo bem, vai buscar o seu entendimento na fé que professa, vai buscar nas suas atitudes, vai avaliar aquilo que faz, que deixa de fazer. Né? E aí lá no item 7, a gente tem a explicação de Kardec sobre esse momento, sobre a lógica do Cristo, né? Trazendo para a gente que seria injusto e incorreto, principalmente, julgar que toda uma cidade, né, uma cidade grande, apenas pelos seus bairros mais pobres e doentes e violentos, que seria esse contexto geral. Né? Então a lição fala que nós precisamos compreender que a Terra tem dificuldades, mas não está todo mundo na mesma condição, né? No que se diz, não está toda a humanidade na mesma condição da Terra. Que a gente não pode avaliar a humanidade inteira apenas pelas nossas imperfeições e pelos nossos sofrimentos. Tá legal? Então, a esperança, gente. Aqui na Terra predominam ainda os irmãos com maior dificuldade. Nós, né? Porque nós precisamos nos melhorarmos. A partir do momento que nós melhoramos, nós saímos. Na verdade, quando a gente está doente, a gente sai do hospital. Quando a gente melhora e paga a nossa dívida, a gente sai da penitenciária, das regiões mais insalubres. Então, esses aspectos específicos da nossa condição humana ainda na Terra está diretamente ligado, como eu disse no início, à nossa proposta de melhora interior. A gente precisa entender que o Espiritismo traz para a gente a reflexão sobre as nossas atitudes. Nós não estamos falando aqui de professar uma única fé.
Todos nós podemos ser melhores aonde nós estivermos, com a profissão de fé que nós escolhermos, que nós compreendermos, porque a regeneração, ela não está ligada à minha crença religiosa. A regeneração, ela está posta como uma lei divina que não se será alterada, independente da gente querer ou não. E a regeneração, ela ocorre, né, desde a vinda do Cristo. Ele está trazendo para nós, ele trouxe para nós o seu exemplo, e nós sabemos que Cristo foi o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, com os seus ensinamentos, justamente auxiliando-nos a caminhar, a nos libertar dos nossos erros, dos nossos equívocos de milênios, não é de milênios. Né? Então a gente precisa entender, a reencarnação traz esse propósito. Nós reencarnamos justamente com o objetivo de nos melhorarmos. Temos o livre-arbítrio, ponto positivo. Exercemos o livre-arbítrio corretamente? Nem sempre. Daí é que dá esse disparate aí, né, de dificuldades de compreendermos por que um age assim, por que outro age assado, por que um é mais violento, por que outro menos, esse mundo não tem mais jeito. Então, essas falas, elas estão diretamente ligadas à nossa condição, mas nós precisamos entender, ninguém está condenado a permanecer indefinidamente nesse estado, né, negativo ou de sofrimento, assim como os pacientes não ficam eternamente internados nos hospitais, nem os presos nas prisões. Nós precisamos compreender que nós também não ficaremos, né, condicionados, presos a este planeta de sofrimento, até porque ele está modificando, e acessar o próximo planeta vai ser, como se diz, diretamente ligado aos meus propósitos, aquilo que eu quero como melhora. A humanidade precisa hoje compreender que o sofrimento, né, do outro também dói em mim. Isso é empatia. Né? Essa dor do outro faz com que eu veja que é possível me melhorar auxiliando o outro. É importante porque nós precisamos compreender que apesar de que cada um, né, tem a sua vida, tem as suas escolhas, a cura coletiva auxilia o planeta a sair dessa condição de sofrimento. E todos nós temos aqui o objetivo de nos melhorarmos. Então, por que nós não iniciamos o quanto antes? Por que a gente fica esperando esse milagre acontecer? Como se num passe de mágica Jesus fosse aparecer novamente para nós e pim, todos os seus problemas estão resolvidos, dona Márcia. Não funciona assim, porque qual seria o mérito do meu esforço? Porque a gente precisa compreender que os nossos esforços, meu óculos fica caindo, aí eu fico toda hora levantando, mas estou prestando atenção naquilo que eu estou sendo inspirada, justamente porque é um momento que chama a minha atenção. O que a Márcia precisa fazer? Onde a Márcia precisa continuar melhorando, aprimorando, olhando para as suas imperfeições. É muito difícil nós aceitarmos as nossas condições precárias e nós entendermos que a mudança do nosso planeta está diretamente ligada à minha mudança interior. Quero paz? Promova a paz. Quero amor? Promova o amor. Quer ser melhor no entendimento? Aprofunde-se no estudo, no entendimento, na prática daquilo que Jesus nos ensinou. Quero perdão? Perdoe. Quer indulgência? Seja indulgente. É isso. Eu começo, eu dou o primeiro passo. Não espero que o outro faça para que eu repita ou para que eu faça de volta. Porque os ensinamentos do Cristo, eles nos levam a refletir justamente sobre o primeiro passo. Sou eu que dou, porque Jesus não condenou ninguém quando ele foi à cruz, ele pediu para que Deus tivesse piedade por nós. E nós somos impiedosos com aquele que pisa no nosso pé, com aquele que passa no farol, fechando a gente, né, no trânsito, com aquele que não professa a mesma fé que eu, com aqueles que têm dificuldade de compreender a minha linha de entendimento. Então, essa é uma lição de que há muitas moradas na casa do meu Pai, a terra não está perdida, ela está sim,
com um condutor e que a mudança dela depende da minha mudança. Legal, né? Então, que Jesus nos abençoe, que neste momento a gente possa compreender o maior objetivo de estarmos reunidos neste momento, aprendermos o Evangelho de Jesus, sermos melhores para que possamos, né, vislumbrar um futuro melhor, de espíritos melhores, libertos, com condições de fazerem novas escolhas, escolhas de planetas onde o amor reine, a paz, e para que a gente possa continuar servindo, né, como nos colocamos adiante do nosso Mestre, dizendo a Ele: conte conosco, né, queremos nos modificar, queremos auxiliar, e a nossa melhora está ligada com aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, que possamos neste momento, novamente, fechando os nossos olhos do corpo físico, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual que nos acompanha nessa tarefa, iluminando todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos ambientes familiares, rogando para que a assistência médica e espiritual adentre os nossos lares e cuide de todos aqueles nossos entes queridos, de todos aqueles que estão nos nossos pensamentos neste momento, nos nossos corações. E vamos direcionando energias de muito amor a todo o nosso local de trabalho, aos nossos locais de convívio familiar, aos nossos locais de aprendizado nas escolas, nos nossos centros de profissão de nossa fé, nos locais onde nós sabemos que o nosso Jesus estaria se estivesse aqui conosco encarnado, nos hospitais, nos presídios, nos casebres, nos prostíbulos, cuidando daqueles que sofrem. Então que tenhamos nós também um entendimento e o ensejo de auxiliar no bem, acolhendo irmãos sofredores, auxiliando para que essa libertação realmente aconteça e para que nós façamos a nossa modificação íntima, transformando-nos em seres verdadeiramente de luz, de paz e de amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima. Gratidão. Até o nosso próximo encontro.